E vamos começando com todas as novidades quentinhas do nosso Verdão, a Sociedade Esportiva Palmeiras, que está movimentando o mercado e os bastidores nesse início de temporada. A primeira notícia que chama a atenção é a renovação de contrato do goleiro Marcelo Lomba, que agora está oficialmente garantido até o final de 2026. Para muitos torcedores, a notícia pode até parecer rotineira, mas é importante destacar a segurança que Lomba sempre transmitiu quando chamado para atuar. Diferente de alguns goleiros que passaram pelo clube nos últimos anos, Lomba consegue manter a confiança da torcida mesmo entrando em partidas difíceis. Ele não é daqueles jogadores que assustam quando vão para o gol. Lembrando que nos últimos anos o Palmeiras teve alguns problemas nessa posição, seja com jogadores vindos da base ou contratados de outros clubes, mas Lomba sempre se destacou por mostrar firmeza e competência. Apesar de, aparentemente, ser a terceira opção para a meta palmeirense, seu papel no elenco continua sendo estratégico e de confiança. Algo essencial para qualquer time que almeja títulos. A renovação do contrato dele mostra que o clube acredita na experiência e no preparo do jogador, mesmo que ele não seja titular absoluto. Seguindo com as movimentações de bastidores, outro nome que vem sendo comentado e desperta a atenção da torcida é o zagueiro Alexander Barbosa, atualmente no Botafogo. Muitos torcedores palmeirenses já apontam que ele poderia formar uma dupla sólida com Gustavo Gomes, e eu concordo plenamente. Alexander Barbosa tem perfil canhoto, experiência no futebol brasileiro e parece estar aberto a permanecer no país caso saia do Botafogo, que ainda não renovou o contrato do jogador e aparentemente está disposto a negociar. Para o Palmeiras, que busca reforços na defesa e precisa de reposições de qualidade, ele surge como uma alternativa interessante. Considerando a situação de Mikael, que recentemente foi negociado com o Inter Miami, trazer um zagueiro canhoto adaptado ao futebol brasileiro seria um movimento estratégico. A chegada de Alexander Barbosa poderia colocar ainda mais pressão sobre Murilo, que tem apresentado desempenho abaixo do esperado nas últimas partidas, talvez em função de lesões ou de acomodação. Mas o fato é que uma concorrência saudável no setor defensivo pode elevar o nível de todo o elenco. E não podemos deixar de falar de notícias animadoras envolvendo os jovens do clube, principalmente Figueiredo, que tem apenas 19 anos. O meia, que passou pela terceira cirurgia no ligamento cruzado anterior em fevereiro de 2025, iniciou a transição física recentemente. É uma recuperação delicada, considerando que se trata da terceira intervenção em um ligamento crucial para o desempenho de um atleta de futebol. E o departamento médico do Palmeiras estima que ele passará por cerca de 45 dias de transição antes de retornar aos treinos completos. Abel gosta muito do jogador, e quando Figueiredo estiver 100% fisicamente, ele terá oportunidades para mostrar seu talento nesta temporada. Apesar de o contrato se encerrar em setembro deste ano e de existir uma incerteza quanto à renovação, o clube aposta na capacidade do atleta de se recuperar e contribuir com qualidade ao elenco principal. A visão de jogo do jogador é um ponto forte, e o Palmeiras acompanha de perto sua evolução, esperando que ele retome o nível de performance que o destacou antes das lesões. Enquanto isso, os jovens também estão em ação na Copinha, competição que sempre revela talentos promissores. O Palmeiras estreou com vitória diante do Monte Roraima por 4-2, em uma partida que teve polêmica no gol de Arthur, que acabou sendo validado mesmo com dúvidas quanto à entrada da bola. O Verdão se posiciona bem na liderança do grupo 27, ao lado do Remo,
e segue em busca da classificação para as fases seguintes. O segundo jogo será no dia 8 de janeiro, às 7h30 da noite, contra o Batalhão. E a primeira fase será finalizada com o confronto contra o Remo. A Copinha é sempre uma vitrine importante para os jovens jogadores do clube, e a vitória na estreia mostra que o elenco está motivado e em busca de resultados expressivos, reforçando a força das categorias de base do Verdão. No cenário do Campeonato Paulista, a estreia do Palmeiras será contra a Portuguesa, no estádio do Canindé. As vendas dos ingressos começaram ao meio-dia, com preços de R$ 130 a inteira e R$ 65 a meia entrada, possibilitando que os torcedores acompanhem de perto as primeiras partidas da temporada. Um detalhe interessante é que o novo gramado do Allianz Parque deve ter fibra de coco em substituição à cortiça, tecnologia que já é utilizada na Arena Barueri. Essa mudança visa melhorar a qualidade do campo e proporcionar melhores condições para o desempenho dos jogadores. O cuidado com o gramado é um indicativo de que o clube está investindo não apenas no elenco, mas também nas condições ideais para que o futebol seja praticado em alto nível. Por fim, uma atualização sobre Savarino, meia do Botafogo, que vinha sendo especulado em rumores de transferência. De acordo com informações extraoficiais de bastidores, o Palmeiras optou por não investir em um jogador com o perfil dele neste momento. Isso sugere que, embora o jogador seja talentoso, o clube prefere direcionar recursos para outras posições e prioridades do elenco. Savarino deve seguir para o Fluminense, que também demonstra interesse. O que reforça a estratégia do Verdão em focar em contratações que atendam às necessidades específicas do time. E assim, seguimos, trazendo todas as movimentações do Verdão, tanto no elenco principal quanto nas categorias de base, mostrando como o Palmeiras se prepara para uma temporada intensa, cheia de desafios, expectativas e, claro, com uma torcida ansiosa por grandes resultados. As renovações, os reforços potenciais, o retorno de jovens promissores e a atenção aos detalhes como gramado e estrutura mostram que o clube está atento a todos os aspectos para manter a competitividade em todos os torneios que disputa. A torcida pode esperar uma temporada com muita energia, mudanças estratégicas e uma equipe em evolução constante, buscando consolidar a força do Palmeiras tanto no cenário nacional quanto em competições internacionais. E continuando com tudo sobre o Verdão, vamos falar mais sobre as movimentações que prometem agitar o elenco e o mercado nos próximos meses. Um ponto que tem chamado a atenção dos torcedores é justamente a necessidade do Palmeiras de reforçar o setor defensivo. Com a saída de Mikael para o Inter Miami, o clube se vê na obrigação de buscar alternativas de qualidade para manter a consistência na defesa, especialmente no lado esquerdo. E nesse contexto, a possível chegada de Alexander Barbosa se torna ainda mais interessante. O jogador, que atua como zagueiro canhoto, tem experiência consolidada no futebol brasileiro, o que pode facilitar sua adaptação imediata ao Verdão. A combinação com Gustavo Gomes poderia trazer segurança e solidez para o setor defensivo, criando uma dupla de respeito que ajudaria a equilibrar a equipe tanto em jogos de ataque rápido quanto em partidas mais truncadas, em que a firmeza da defesa se torna determinante. No meio de campo, o Palmeiras segue atento às oportunidades, mas com estratégia definida. A posição de Savarino, do Botafogo, foi analisada nos bastidores e o clube decidiu não investir neste perfil de jogador neste momento.
A escolha demonstra que a diretoria está focada em reforços que atendam exatamente às necessidades do elenco, priorizando posições em que existe lacuna ou que demandam reposição imediata. Essa decisão estratégica reflete um planejamento cuidadoso para a temporada, evitando contratações que possam não se encaixar no estilo de jogo de Abel ou que não contribuam de forma efetiva na rotação do time. Por outro lado, a movimentação de bastidores envolvendo Savarino também mostra a atenção do Palmeiras ao mercado, pois acompanhar as opções disponíveis permite ao clube tomar decisões rápidas caso surja uma oportunidade que realmente agregue valor ao elenco. O setor ofensivo também tem notícias importantes, especialmente em relação aos jovens talentos. Figueiredo, por exemplo, representa um caso de superação e paciência. Depois da terceira cirurgia no ligamento cruzado anterior, iniciar a transição física é um passo enorme para um jogador de apenas 19 anos. O Palmeiras tem demonstrado cuidado com a recuperação do atleta, permitindo que ele passe pelo processo de transição de forma gradual, sem pressa, visando um retorno seguro e sustentável. Abel acredita no potencial de Figueiredo e, quando ele estiver totalmente recuperado, deverá ser integrado aos treinos com o elenco principal, podendo ser uma opção interessante para o ataque do Verdão em momentos estratégicos da temporada. A expectativa é de que o jovem possa contribuir com criatividade, visão de jogo e habilidade técnica, características que sempre chamaram atenção antes das lesões. Enquanto isso, a Copinha segue sendo uma vitrine para revelar talentos promissores. A estreia com vitória sobre o Monte Roraima por 4-2, mesmo com o gol polêmico de Arthur, reforça a força da base do Palmeiras. Liderar o grupo 27 junto ao Remo mostra que a equipe juvenil está motivada e preparada para enfrentar os próximos desafios. O segundo jogo será contra o Batalhão, dia 8 de janeiro, e a fase de grupos será encerrada com o confronto diante do Remo. A competição é importante não apenas para avaliar a performance individual dos jovens, mas também para observar como eles se encaixam em um time coletivo, que precisa manter disciplina tática e resistência física ao longo de partidas intensas. Falando agora sobre estrutura e infraestrutura, o Palmeiras também está atento aos detalhes que fazem diferença em campo. A troca do gramado do Allianz Parque, substituindo a cortiça por fibra de coco, é um exemplo disso. Essa tecnologia já é aplicada em outros estádios de referência, como a Arena Barueri, e oferece mais resistência e qualidade de tração para os jogadores, o que pode reduzir riscos de lesões e melhorar o desempenho técnico durante as partidas. Além disso, o cuidado com o gramado reflete o compromisso do clube em criar condições ideais de treinamento e jogo, mostrando que o planejamento vai muito além de reforços e estratégias táticas, incluindo também a preparação do ambiente em que o futebol será praticado. No calendário oficial, a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista contra a Portuguesa no Canindé promete agitar a torcida. Com ingressos disponíveis a partir do meio-dia, os torcedores podem acompanhar de perto os primeiros desafios da equipe na temporada. O Paulistão é sempre um torneio importante para testar formações, observar jovens talentos e avaliar a consistência do elenco antes de competições mais intensas, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Essa estreia será um termômetro para Abel, permitindo ajustes estratégicos e táticos nos próximos jogos, além de observar o desempenho de jogadores que podem ganhar protagonismo durante o ano. Voltando aos bastidores, outro ponto que merece atenção é a relação entre a diretoria e a torcida. As renovações de contrato,
A chegada de reforços e a preparação da base refletem um planejamento consistente, mas também mostram a importância de manter a confiança do torcedor. A diretoria entende que a temporada será longa e desafiadora, e a participação ativa da torcida, seja nos jogos, seja acompanhando notícias e bastidores, ajuda a criar um ambiente motivador para os jogadores. Cada decisão, desde reforços estratégicos até cuidados com a estrutura do clube, tem impacto direto na performance dentro de campo. Além disso, a atenção aos detalhes se estende ao acompanhamento das oportunidades de mercado. O Palmeiras monitora constantemente jogadores que possam se encaixar no elenco, observando contratos, perfil técnico e capacidade de adaptação ao futebol brasileiro. Essa postura proativa evita surpresas e garante que, quando surgir a necessidade, o clube esteja preparado para agir com rapidez, trazendo atletas que realmente agreguem qualidade e reforcem as posições carentes. E é nesse cenário que o Verdão se movimenta para consolidar uma temporada sólida, com equilíbrio entre juventude e experiência, qualidade defensiva e criatividade ofensiva, sempre mantendo o planejamento estratégico em primeiro lugar. As decisões sobre renovações, contratações e recuperações médicas mostram que o clube está atento a cada detalhe, buscando maximizar desempenho e resultados. A temporada promete desafios intensos, mas também oportunidades para jogadores mostrarem talento, elenco se fortalecer e torcida vibrar com grandes conquistas. O Palmeiras está preparado para encarar tudo isso com planejamento, força e dedicação, mostrando que o clube não apenas se mantém competitivo, mas também preparado para crescer em cada setor do time, dentro e fora de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol, um burburinho começa a ganhar força e agitar o mercado. O Palmeiras estaria muito próximo de acertar a contratação de Nino, zagueiro que atualmente defende o Zenit e que marcou seu nome no futebol brasileiro como capitão do Fluminense, na histórica campanha da Libertadores de 2023. A movimentação ainda corre em clima de sigilo, mas pessoas próximas à negociação tratam o avanço como significativo, com valores que se aproximariam da casa dos 70 milhões de reais, cifra que chama atenção até mesmo para os padrões recentes do clube. A possível chegada de Nino é vista internamente como um pedido estratégico de Abel Ferreira. O treinador português busca um defensor com perfil de liderança, leitura tática apurada e capacidade de comandar a última linha, características que transformaram o jogador em referência no futebol nacional antes de sua ida para a Europa. No Palmeiras, a avaliação é de que falta exatamente esse xerifão, capaz de organizar a defesa nos momentos de maior pressão, especialmente em jogos grandes. Apesar do contrato com o clube russo e das dificuldades naturais de uma negociação internacional, o otimismo cresce no entorno alviverde. Nino teria demonstrado interesse em retornar ao Brasil para um projeto esportivo ambicioso, e o Palmeiras aparece como destino ideal, oferecendo competitividade, visibilidade e a confiança total da comissão técnica. O histórico recente de grandes contratações reforça a percepção de que o clube está disposto a fazer um investimento pesado para elevar ainda mais o nível do elenco. Se o acordo se concretizar, o Verdão adicionará não apenas um zagueiro de alto nível, mas um líder pronto, acostumado a decisões e com personalidade forte dentro de campo. Por enquanto,
Tudo segue no campo da especulação, mas o rumor cresce a cada hora e alimenta a expectativa da torcida por um reforço capaz de mudar o patamar defensivo da equipe. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!